Boa noite, pessoal. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos, tá joia? Vamos então para o início de mais um dia de upgrade, né? Nessa temporada que nós estamos fazendo à noite. Temos a alegria de ter conosco, né, o nosso novo amigo, né, Pastor Estina, né, conhecido por todos nós, e estamos sendo agraciados, né, pela presença de Deus e pela a oportunidade de ter o Pastor Estina com a gente, tá bom? Convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração inicial, tá joia? Oremos. Nosso grande Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nosso Cuidador, louvado e glorificado seja o teu nome, ó Pai, pelas tuas bênçãos que têm sido derramadas sobre nós, ó Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos espalhados, ó Pai, em todos os lugares, ó Pai, aqui da terra. O Senhor nos abençoe mais um dia, Pai, dessa temporada, Pai. Que o Senhor abençoe e aceite esse louvor que nós vamos cantar a Ti, ó Pai. Abençoe os teus filhos que estão aqui reunidos online e os que estão para chegar, ó Pai, e os também que porventura vão assistir essa mensagem, Senhor. Esteja conosco, esteja com o orador, o pastor Estina também, que ele fale inspirados pelos teus anjos e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos louvar, né? Vamos cantar o hino digno. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos Sem som. na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Dito é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento, digno, o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar, digno. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento, digno, o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, para sempre irei te adorar, digno.
Amém. Amém, né? Pastor Stina, é com você. Sim, estão me ouvindo direitinho aí? Ok? Bom, é um prazer estar com vocês novamente. É uma alegria sempre compartilhar a palavra de Deus. E depois de estar pregando desde 1972, portanto, há um pouco mais do que 50 anos, não é? Eu aprendi que a gente tem que falar o mais simples possível. Porque quando fala o mais simples possível, até as crianças conseguem entender. Entende aquele que tem pós-doutorado e entende aquele que está começando agora a aprender, não é? É mais difícil falar fácil do que falar difícil. Mas eu louvo a Deus porque Deus me deu essa alegria, esse privilégio, esse prazer, não é? Queria saudar a todos, lembrando que o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal e é também o Senhor da nossa vida. Não basta apenas ter um Salvador, claro, é preciso ter um Salvador, mas é preciso ter também um Senhor, que é o Senhor Jesus, Salvador e Senhor. Agradeço àqueles que estão fazendo esforço para que isso aqui aconteça. E eu queria, neste início aqui, mandar um abraço muito carinhoso para um vovô quase centenário, irmão Orlando, que acompanha aqui a nossa programação. Deus abençoe, irmão Orlando. Um abraço carinhoso, viu? Só dizer para o senhor o seguinte: a minha mãe se chamava Orlanda e durante muitos anos ela foi filha de Maria. Depois ela conheceu o Evangelho e aí então ela se tornou adventista, mas era uma fiel cristã também na Igreja Católica. E a fidelidade nossa, ela vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Louvado seja Deus. Um abraço então, irmão Orlando, que Deus o abençoe muito. Saúde, tá? Ontem eu falei com vocês sobre a salvação. E eu expliquei que a salvação é um dom da graça de Deus que nós adquirimos pela fé. Todavia, até mesmo a fé, que é a nossa parte, nós a recebemos de Deus. Então, tudo é de Deus. A salvação, ela é de graça e é um dom, é um presente que Deus nos oferece. E ao nós aceitarmos pela fé, que também nos é dada por Deus, nós nos tornamos filhos e filhas do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação ainda não está completa, conforme eu ensinei ontem. Paulo diz que o Senhor completará a boa obra em nós até ao dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos sendo trabalhados, burilados. Talvez falte um pouquinho de tinta num cantinho, alguma coisinha assim, tirar uma rebarbazinha, né? Deus está trabalhando em nós. Deus nos salva não para vivermos no pecado. Ele nos salva para sermos novas criaturas. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que é que Jesus ensinou sobre adoração. Então vejam, nós vamos tratar nestas 4 noites, nestes 4 encontros, sobre o que Jesus ensinou sobre a salvação, o que Jesus ensinou sobre adoração, o que Jesus ensinou sobre vida eterna e o que Jesus ensinou sobre religião. Peraí, o pastor vai falar de religião? Eu vou falar o que Jesus falou. Porque o que eu falo tem pouco valor, mas o que Jesus fala é de grande valia, é muito importante para a nossa redenção. Vamos então ao assunto da adoração. Talvez você já tenha ouvido um irmão ou uma irmã, ou mesmo um convidado, né? Ah, eu não gostei disso ou daquilo no programa, não gostei da música, eu não gostei disso ou daquilo, né? Talvez até você já tenha pensado e falado isso. Ah, o culto poderia ter sido melhor porque essa música aqui não foi boa ou não sei o que e tal, né? Vou falar uma coisa para você, isso aqui você tem que botar na cabeça, para valer. O serviço de adoração, ele não é feito para você, ok?
ele não é feito para mim. Para quem ele é feito? Ele é feito para Deus. Então, nós estamos nos reunindo para adorar a Deus. A nossa audiência, ela não é representada pela quantidade de pessoas, porque a nossa audiência é Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, o culto, ele é oferecido para Deus. Quem tem que aceitar ou não é Deus, não sou eu. O que acontece hoje é que nesse mundo cheio de relativismo, nós ficamos muito cheios de mimimi e nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós queremos. Na verdade, nós temos que entender que as coisas não são do jeito que nós queremos, elas são como são. Então, por exemplo, se eu vou na igreja para adorar a Deus, não faz muita diferença se a pessoa que cantou no louvor, ela desafinou uma nota. Eu não estou nem aí que ela desafinou uma nota. Sabe por quê? Eu também estou aí como a pessoa que cantou para adorar a Deus. Então, nós acabaríamos, e eu espero que acabemos, com esse negócio de crítica, de achar que isso não está bom, aquilo não está bom, aquilo outro não está bom. Então, veja, a igreja, ela não tem obrigação de me agradar, porque o programa da igreja é para agradar a Deus. E eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia, e ela está aberta em João capítulo 4. O que é que Jesus falou sobre adoração? Então vejam, a adoração é algo que eu faço para Deus, não é algo que eu faço para os outros. A adoração não é um show onde eu tenho que me apresentar muito bem e ser aplaudido. Claro que eu tenho que me apresentar muito bem, porque estou me apresentando para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Deus, Criador, mantenedor e sustentador. Mas não é para os aplausos, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Então Jesus se encontrou com uma mulher, vocês conhecem a história que está em João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Para você entender o contexto da importância que Deus tem, que nós temos para Deus, os judeus normalmente, quando saíam de lá de baixo da Judéia e iam lá para cima, na Galiléia, onde está o mar da Galiléia, eles não atravessavam pelo meio, por Samaria, eles davam uma volta grande para não passar em Samaria, por causa dos samaritanos, eles não se davam. E o texto começa em João 4 dizendo que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque o Senhor Jesus tinha em seu coração, em sua mente, marcado um encontro com aquela mulher que ia buscar água ao meio-dia. Ela não ia buscar água nem de manhã nem de noite, que era o horário que normalmente as mulheres iam buscar água. Mas como esta mulher samaritana, que eu não sei o nome, ela vivia uma vida muito complexa, porque já tinha casado 5 vezes e agora estava sem casar com outro homem, estava com outro homem, mas sem casar, ela ia ao meio-dia para que ninguém a visse, porque ela estava cansada de ser criticada. Mas Jesus foi ao meio-dia para se encontrar com ela e ficou lá esperando. E quando ela chegou, o que ele fez? Ele pediu água. Primeiro, judeu e samaritano naquele tempo não conversavam. Homem com mulher não conversava. E ainda mais um homem judeu com uma mulher samaritana. Muito menos, é coisa de maluco. Mas o Senhor Jesus, ele quebra todas as barreiras. Sabe o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer que Jesus está sempre um passo à frente. Por exemplo, quando Elias, ele falou para Elias, Elias, vai junto ao ribeiro de Querite. Deus já estava um passo à frente. Deus falou assim, eu mandei os corvos sustentarem você. Antes de Elias ir, Deus já tinha mandado os corvos. Depois ele falou, vai para Sarepta, tem uma mulher lá, ela vai sustentar você. Deus está sempre à frente. E Jesus se encontrou com ela, pediu água, quebrou todos os preconceitos e tal, né? E o que interessa sobre a adoração começa no verso 19 do capítulo 4 de João. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. O reconhecimento de que Jesus é diferente. Esse é o primeiro passo. Ela disse assim, nossos antepassados adoraram neste monte.
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E existia essa divisão mesmo, sabe? Os samaritanos construíram até um tipo de um tabernáculo, de um templo lá para adorar, como tinha em Jerusalém, só que não igual, né? Alguma coisa só para parecer. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Veja, não é o lugar, não é aqui, nem ali, nem acolá, certo? Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 21. No entanto, está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que significa adorar em espírito e em verdade? Hoje está muito comum a gente ir para a igreja e levar essa maldição aqui junto, não é? E a gente está lá assistindo o sermão e a gente está vendo o que está acontecendo aqui. Às vezes está até respondendo mensagem do WhatsApp. O corpo está na igreja, a cabeça está no outro lugar. Não é só do telefone, não. Às vezes a gente tem um assunto para resolver e não consegue se desprender daquele assunto. A gente nem presta atenção no que está acontecendo. Jesus fala assim: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E Paulo, em Romanos 12, no verso 2, os versos 1 e 2, ele falou assim: olha, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, e não de qualquer jeito. E isso é uma coisa que está se tornando assim. Eu estou olhando um detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque nós estamos preocupados, muito preocupados, com as coisas desta vida. E se nós estivermos preocupados com as coisas desta vida, a nossa adoração, ela não será por inteiro, ela não será verdadeira. Então a mulher samaritana queria saber, olha, é aqui ou ali? Aí o Senhor falou assim, olha, não é nem aqui, é em espírito e em verdade. Às vezes nós achamos que a salvação está na igreja. A salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus. A adoração não é um show. A adoração é o meu relacionamento no meio da multidão, é o meu relacionamento pessoal com Deus. Está acontecendo tudo lá, eu tenho que estar em comunhão com Deus. Porque se eu não estiver em comunhão com Deus, eu vou ficar desconectado. Então Jesus falou para ela assim, olha, vem a hora, já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai se agrada, são destes. Por que nós temos que adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade é adorar alguém que você conhece. Não é adorar um estranho. A adoração para quem você não conhece não produz vida eterna, porque Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, o enviado de Deus. Quando que acontece a salvação? Quando no palco da existência só existem duas pessoas, Deus e você. Isso é adoração. Lembram da mulher pecadora? Quando Jesus falou com os acusadores e eles foram embora, ficaram só Jesus e a mulher. Onde estão os teus acusadores? Eles se foram. A salvação acontece quando eu estou em conexão com Jesus pessoalmente. Posso estar no meio da multidão, mas é uma questão individual. Eu vou ilustrar o que eu estou tentando ensinar para vocês, perdão, com uma coisa do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia ela é um todo, conecto, ok?
O Antigo Testamento, ele serve de estrutura para o Novo Testamento. É como se o Novo Testamento fosse uma coxa de retalhos do Antigo Testamento. Se nós tirarmos o Antigo Testamento, nós perdemos a base para o Novo Testamento. Então, por exemplo, existem dezenas de profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. E o cumprimento destas profecias prova que ele é Deus, unigênito do Pai que veio aqui para nos salvar. Então, existe no Antigo Testamento um momento especial onde a adoração é explicada com detalhes. Aí você deve estar pensando assim, mas de onde que Pastor Estina vai tirar esse negócio aí? Eu vou tirar de uma experiência que teve um jovem chamado Isaías, você conhece, capítulo 6. Isaías era um jovem e eles tinham tido um rei muito bom, o rei Uzias. Aliás, o povo de Deus teve reis bons e reis muito ruins. O pior de todos foi Acabe. A Bíblia diz isso. Acabe foi o pior de todos os reis. Mas Uzias, que reinou em Judá 52 anos, foi um excelente rei. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, está em 2 Reis, capítulo 15, verso 13, ele fez o que era reto. E agora esse rei morre. Aí Isaías, que era um jovem, promissor, foi ao templo. Às vezes, quando nós temos alguma dificuldade, nós não sabemos para onde ir. E como o avestruz, nós enfiamos a cabeça na terra. Quando nós não temos para onde ir, vamos buscar a Deus. Porque Deus sempre tem uma carta na manga. Quando eu acho que tudo está acabado, Deus ainda tem algo. Deus ainda tem alguma coisa para mim. Isaías foi ao templo. Ele teve uma visão. E a visão foi para dizer para ele o seguinte: o rei Uzias morreu, mas quem está no trono do universo é o Senhor. Ele falou assim: eu vi o Senhor. Ele viu. Ele viu Deus. As abas das vestes enchiam o templo. O templo se movia. Os serafins cantavam santo, 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 porque Deus triuno é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isaías, quando percebeu aquilo, falou: nossa, estou perdido agora, porque eu sou um pecador. Aí um anjo pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios do Isaías. E aí o anjo falou para ele assim, o serafim, né? Seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi coberta. Aí ele escutou Deus falando. E o Senhor falou assim: quem é que eu devo enviar agora? E Isaías então disse: envia-me. Vou dizer um negócio para você aqui que é para ficar no seu coração, na sua mente. Quando você adora Deus de verdade, você percebe os desafios que Deus tem para a sua vida. E você não consegue ficar calado. Quando você adora Deus de verdade, você aceita os desafios que Deus tem para você. E você começa a ser uma luz, como Isaías foi uma luz. E veja, Isaías é tido como profeta messiânico, porque ninguém escreveu tanto sobre a primeira vinda de Cristo do que Isaías. Ele é um profeta espetacular. Mas ele teve o seu momento íntimo com Deus, de adoração verdadeira. Deus o desafiou e ele disse: eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Amados, isso aqui é uma coisa impressionante, porque muitas vezes nós não sentimos vontade de testemunhar. Muitas vezes nós não sentimos vontade de ir à igreja. Muitas vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia. Eu não quero criticar ninguém, porque jamais fiz isso. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando nós não temos vontade das coisas espirituais, é porque a nossa relação com Deus está pífia, está ruim. É como se tivesse cortado o cabo de energia, sabe? Que quando nós estamos conectados com Deus, nós não vemos a hora de falar de Deus. Pedro, escrevendo na sua carta, ele falou assim: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, verso 9.
E aí o verso diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tornou tudo o que está escrito neste verso: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, etc. e tal, para proclamarmos as virtudes de Deus. Deus não precisa de que ninguém o defenda, mas ele permite que nós tenhamos o privilégio de manifestar ao mundo as virtudes que ele colocou em cada um de nós. Gente, isso é maravilhoso, mas isso só acontece quando nós realmente estamos em conexão com Deus, em adoração verdadeira. Mulher, disse Jesus, não é aqui, nem lá, mas é em espírito e em verdade. Olha, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, você vai ser uma luz ali, sabe? O centro da adoração não é uma pessoa, é Deus. O centro da adoração não sou eu. Eu tenho o hábito de sempre fazer apelo quando eu prego, e aí um colega falou assim: pastor, você não fica assim tenso de que faça um apelo e que ninguém vá à frente? E eu digo assim: não fico, porque o apelo não é para agradar a mim, o apelo é para quem está escutando, mas é para agradar a Deus. Se a pessoa não vai, não é um problema meu. Se ela não vem à frente, não é um problema meu. Porque o centro da adoração não sou eu. Eu não fico envergonhado. Deus é que está chamando. Então vejam, o Deus é o objeto da adoração. Ele é o centro da adoração. A audiência nossa é Deus. O culto não é feito para mim, para você, para ninguém. O culto é feito para Deus. Quem pode avaliar? Deus. E o profeta Isaías, ele falou que Deus está, o próprio Deus mostrou isso, né? Que Deus está no seu santo templo. E o templo é um lugar de respeito, de temor, não de alarmismo, mas de santidade. A glória de Deus se manifestou para Isaías, para que ele fosse transformado, ele foi transformado num profeta. Amados, eu cresci numa igreja onde se falava muito sobre juízo. E eu fico pensando hoje que o legalismo é uma doença terrível, porque as pessoas pensam que por fazer isto ou aquilo serão salvas. E nós não seremos salvos porque fazemos isto ou aquilo. Não sei se eu falei isso ontem, mas se falei, eu repito, se não falei, falo pela primeira vez. Tudo que eu fizer de bom não vai aumentar nada o amor de Deus por mim. E tudo que eu fizer de ruim não vai diminuir em nada o amor de Deus por mim, porque Deus é amor. Tudo que eu fizer em favor da minha salvação não vai ajudar em nada pela minha salvação, porque a salvação é um dom da graça de Deus, mas para isso eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E Paulo diz que quando nós nos apresentamos a Deus por inteiro, ele diz assim: então experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, Deus não quer nos salvar por temor, por medo. Ele quer nos salvar por amor. Deus nos salvou para manifestarmos as suas virtudes. Precisamos acabar com essa ideia de que a gente tem que fazer as coisas. Não, nós temos é que adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos um conduto de bênçãos, de luz, de paz, de alegria, de salvação. A verdadeira adoração, ela ocorre quando eu coloco a minha vida sobre o altar. Isaías colocou a sua vida sobre o altar. Quando eu fico perto de Deus, a adoração verdadeira acontece. E quando ela acontece, então nós somos transformados. Deus quer nos transformar. Me lembro que eu pregava em 1997 ou 98, portanto há quase 30 anos, em Joinville. E tinha lá um menino depressivo de 13 anos. E esse menino,
Ele foi com os pais assistir o programa, que eu era orador da Voz da Profecia, estava com os Arautos do Rei. E na hora que eu fiz o apelo, ele entregou o coração a Jesus. E a partir daí, ele teve a vida transformada. Esses dias atrás eu me encontrei com ele. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. A adoração verdadeira acontece quando duas pessoas se encontram, Deus e você, Deus e eu. Ele transforma, porque ele não nos salva para vivermos no pecado, mas para sermos novas criaturas. E a nossa vida, ela deve ser um preito de louvor e adoração a Jesus. Tudo quanto fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Amados, vamos viver uma vida de comunhão, de adoração sincera a Deus. Não precisamos fazer nada para que os homens vejam. Nós precisamos sim estar em comunhão com Deus. E quando estamos em comunhão com Deus, em adoração verdadeira, somos transformados. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe. Amanhã trataremos sobre o que Jesus ensinou sobre a vida eterna. Então eu concluo dizendo: Jesus disse à mulher que a adoração não é aqui, ali ou acolá, mas é em espírito e em verdade. Talvez alguém possa perguntar, então, por que ir à igreja? Porque na igreja nós sentimos o calor dos demais que estão ali para adorar em espírito e em verdade. Ninguém é uma ilha isolada. E isso faz muito bem. Por isso a palavra diz: não deixem de congregar como é costume de alguns. Mas lembrem-se, não é o congregar que salva, é a adoração. A adoração verdadeira do íntimo, de todo o ser. Vamos à igreja, mas vamos deixar as coisas desta vida do lado de fora da igreja. E quando estivermos em comunhão com Deus, vamos esquecer esse mundo aqui. Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, querido Deus. Estamos aqui, agradecidos por este momento, agradecidos pelo privilégio de, em qualquer lugar, em qualquer hora e de qualquer maneira, podermos te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipresente, além de ser onisciente e onipotente. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Nós queremos, como Isaías, ser tocados pela brasa viva do teu altar e queremos responder positivamente ao teu chamado. Queremos ser uma luz a brilhar. Quando Jesus falou: vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo isso. Ele foi para o céu e nos deixou aqui. E através dele, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, nós podemos brilhar neste mundo escuro. Aliás, Senhor, esse mundo está muito escuro. Ajuda-nos a iluminá-lo e mostrar o caminho da vida eterna para muitas pessoas. Abençoe esse grupo que está aqui conosco, aqueles que ainda vão acompanhar essa live. Permita que a nossa adoração seja real, verdadeira. Que o Senhor nos aceite. E à medida que nós comungamos contigo, que sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, até que o nosso caráter alcance o nível do caráter de Cristo, o nosso Salvador e Senhor, em cujo nome nós tudo pedimos agradecidos. Amém, amém e amém. Amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. Amanhã que Jesus ensinou sobre a vida eterna. Amém. Obrigado, pastor China, mais uma noite aqui conosco, tá joia? E eu gostaria de, antes de nós encerrarmos, né, irmos para a turma da calçada, vamos fazer a nossa foto oficial, aproveitar aí que estamos com todos os amigos, vamos preparar o sorriso, tá joia? Abrir as câmeras, né, aqueles que puderem, ajeitar aí para que nós possamos então fazer a foto, para que nós possamos divulgar nas redes sociais, né, para alcançar mais pessoas, tá joia? Bora lá, então. 2, 3 e... Muito bem. Muito bem.
Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá joia? Nós estamos encerrando esse segundo dia, né, da 25ª temporada com o pastor Estina. E nós encerramos agora a gravação. Vamos para um bate-papo bem rapidinho, né, na turma da calçada. Aqueles que puderem ficar serão bem-vindos, né? E aqueles que gostariam de participar desse momento, né, é preciso entrar no grupo, né, para que possa fazer parte com nós ao vivo aqui e participar desse bate-papo, tá joia? Agradecemos a todos e aguardamos todos amanhã, tá joia? Boa noite a todos.